Estamos iniciando um novo ano, um novo trimestre. Nesse trimestre vamos estudar as cartas de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses. Por que dessas cartas? Qual o conteúdo dessas cartas? Primeiramente, irmãos, vamos pensar qual é o objetivo do Senhor Deus para a humanidade. O que é que o Senhor pretende com a humanidade? Qual o propósito do plano da salvação? Para que as boas novas do Evangelho? As boas novas do Evangelho são para unir o céu e a terra, recuperar o plano original de Deus. Mas será possível concretizar esse propósito? Novamente unir os seres humanos a Deus de uma maneira eterna? Parece impossível. Do ponto de vista humano, certamente é. No entanto, pouco antes de subir ao céu, Jesus deu aos apóstolos uma missão aparentemente impossível. Essa missão está em Mateus 28, versos 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Façam discípulos em todas as nações. Essa tarefa foi dada aos homens, aos apóstolos, aos presbíteros, aos diáconos, aos membros da igreja, aos cristãos. Essa tarefa ainda é a nossa tarefa. Mas vamos ver o apóstolo Paulo. Ao enviar o apóstolo Paulo aos gentios para cumprir uma tarefa que parecia impossível, Jesus disse a ele: "Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim." Jesus prometeu que estaria junto nessa empreitada aparentemente impossível. Mateus 28, 20, palavras do Senhor Jesus: "Eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos." Em resumo, Jesus nos dá tarefas que parecem impossíveis aos olhos humanos para que possamos depender dele e não de nós mesmos, para realizá-las. Ele nunca nos dá uma missão sem que nos fornecer o poder necessário para cumpri-la. Veja o texto de Ellen White. Quando a vontade do ser humano colabora com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo o que deve ser feito em obediência ao seu comando pode ser cumprido por seu poder. Todas as ordens são promessas habilitadoras. Nesse trimestre, vamos então estudar as cartas de Paulo aos Filipenses e Colossenses. Estudaremos as cartas que Paulo enviou aos Filipenses e aos Colossenses. Nessas duas cartas, têm importantes semelhanças. Acima de tudo, elas revelam Cristo, o único capaz de unir o céu e a terra. Ele é a escada que Jacó viu se estendendo da terra ao céu. Como filho do homem e filho de Deus, ele nos redime do pecado e intercede por nós. Vamos estudar então Jesus nessas cartas como filho do homem e filho de Deus. Estudaremos esses dois aspectos de Jesus. Além disso, examinaremos algumas das declarações mais sublimes sobre a divindade de Cristo e como ele renunciou a tudo para nos salvar. Veremos Paulo da prisão, enfrentando problemas em uma igreja que ele fundou, Filipos, e em outra que ele mesmo nunca visitou, a igreja de Colossos. As conexões que Paulo estabeleceu com a igreja mundial em sua época lhe permitiram, mesmo estando em uma prisão romana, responder aos desafios. Ele sabia que o seu tempo era curto e fez tudo o que pôde para aproximar os cristãos do céu e uns dos outros. Assim, ele nos mostra como a Igreja de Deus hoje também deve se unir ao céu para cumprir a comissão de Apocalipse 14, ou seja, as 3 mensagens angélicas. O título da lição desta semana é Perseguidos, mas não abandonados. O apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério sofreram muitas perseguições e aflições. Aos olhos humanos, suas vidas não foram fáceis. Paulo escreveu o livro de Filipenses e Colossenses enquanto estava preso. Em Filipos, Paulo e Silas foram acusados injustamente. Depois o carcereiro prendeu os pés dele ao tronco.
À meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Isso está em Atos 16, 24 e 25. Eles sabiam como se alegrar em qualquer circunstância. Estavam presos na cela mais inferior, presos no tronco, mas ainda assim cantavam, se alegraram. Verso para memorizar expressa essa boa disposição de Paulo frente às dificuldades, aflições, tribulações e encarceramentos. O verso se encontra em Filipenses 4, no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. No estudo dessa semana, nós vamos ver as aflições do apóstolo Paulo. Refletiremos sobre algumas das situações enfrentadas por Paulo. Ele entendeu que havia um propósito maior do que tudo o que acontecia. Por isso, temos muito a aprender com seu exemplo ao enfrentarmos provações. Paulo enfrentou muitas provações e tribulações enquanto espalhava a mensagem de salvação. Com exceção de Jesus, poucos suportaram tanto sofrimento quanto Paulo por causa do Evangelho. A lista de dificuldades enfrentadas por ele merece uma cuidadosa consideração e reflexão. Essas dificuldades incluem tribulação, angústia, perseguição, fome, sede, nudez, espada, encarceramento, falta de moradia, insultos, calúnias, perplexidades, privações, açoites, tumultos, labutas, noites sem dormir, jejum, castigos, dor, pobreza, humilhação, apedrejamento, naufrágios, viagens frequentes. Além disso, ele sofreu situações de risco de morte em diversas formas, por afogamento, por conta de assaltos, em aflições na cidade, no deserto e no mar. O sofrimento de Paulo também inclui enfermidades e fraquezas, além de desafios de cuidar das igrejas. É preciso respirar fundo para recitar toda a lista anterior sem fazer uma pausa. E não raramente muitos de nós nos sentimos desanimados por muito menos. No entanto, se a lista de sofrimentos de Paulo é impressionante, sua confiança inabalável é ainda mais surpreendente. Ele declara, veja Romanos 8, 37. De todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Na lição dessa semana, nós vamos ver dois temas principais. O primeiro são os sofrimentos de Paulo por causa do Evangelho, as suas prisões. O outro é a estratégia de Paulo para pregar o Evangelho, mesmo nas circunstâncias mais desanimadoras. A vida do apóstolo Paulo tinha um sentido, tinha um propósito, era salvar seres humanos. E por conta desse propósito, ele podia até se alegrar nas tribulações, que eram decorrentes da pregação do Evangelho. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, vamos aprender com ele como nos alegrar nas diversas situações, mesmo nas situações de prova. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo que vamos ter neste trimestre. As cartas de Filipenses e a carta dos Colossenses. Cartas do apóstolo Paulo para a igreja. Cartas que foram preservadas pelo Espírito Santo e que estão na Santa Bíblia para que sejam utilizadas também por nós hoje. Nos abençoa nesse estudo. Façam com que tenhamos um estudo feliz, um ano feliz. Dê um ano feliz para cada um de nós, um novo ano 2026, que seja um ano de bênção para as nossas famílias, para a igreja, para a escola sabatina, enfim, para todos. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, bom estudo, mas especialmente um bom ano de disposição para estudar a Bíblia, para aprender um pouco mais, agora com o apóstolo Paulo. No trimestre passado estudamos o Êxodo, depois no outro trimestre estudamos o livro de Josué. Agora vamos ver cartas de Paulo aos Colossenses e também aos Filipenses. Cartas para a igreja cristã, cartas para cada um de nós hoje. Tenham todos uma boa semana.